Todo mundo tá vendo a tela aí? Sim, Ok. eu estou. Então, hoje é o estudo do livro Cirurgia Moral. Nós estamos na oitava aula e última desse ciclo de aulas do livro Cirurgia Moral, tá? Então, vamos para o capítulo 43. Contaminação. Somos contagiados constantemente por maus pensamentos e ideias inferiores. Uns nascem no sistema pensante da nossa própria indústria mental, outros são lixos vibratórios que intercruzam os espaços e afetam as faixas que correspondem à sua identificação moral. A nossa proteção já nos foi entregue. É a evolução do instinto que se transmutou em razão. Ela é capaz de selecionar o alimento espiritual de que carecemos. Própria terra em que estamos trabalhando é, por misericórdia de Deus, um mundo de provações. O que pesa mais no seu campo gravitacional e espiritual são as ideias inferiores, nascidas nas mentes dos encarnados e desencarnados. Fazemos mais o mal do que o próprio bem que desejamos fazer. Isso pelo ambiente criado por nós mesmos há milênios e enraizados em todas as atividades. A viciação dos valores está por toda parte e onde haja civilização. O homem, até hoje, esqueceu-se da sublimidade do espírito, dos celeiros espirituais que existe dentro de cada criatura e procura por sistemas que criou e nos quais colocou o nome de arte, ciência, similares, busca o conforto e, por vezes, a felicidade, fora do seu mundo íntimo. Isso pode e deve ter algum valor. No entanto, é uma simulação dos verdadeiros ideais da alma. Toda busca externa é teoria, é ilusão que pode estar a caminho da verdade. Entretanto, para quem já despertou para o espírito, quem já começou a viver em espírito e verdade, há outros caminhos mais nobres, que são os da senda interna e os do céu de cada um, que estão mais próximos do coração. É muito justo que o companheiro terreno, vestido de carne, procure os melhores alimentos para a sua nutrição física. Entre mentes, é de maior valor que tal companheiro não se esqueça da alimentação espiritual, selecionando pensamentos e endireitando ideias, falando com nobreza e exemplificando o amor em todos os passos, porque o físico passa, mas o espiritual permanece eternamente. O que fica na terra são coisas da terra. Os valores do espírito o acompanham aonde quer que seja. Não nos deixemos corromper no meio da corrupção. Conhecemos as nossas ideias e sabemos das nossas forças. Quem deixa os inimigos invadir a área de sua responsabilidade responderá pela invigilância. Todos compreendem como lutar e conhecem os meios de se defenderem dos males que possam lhes causar perturbações nos próprios caminhos. A perversão anula o segmento da harmonia. O estudante incauto padece nos roteiros delineados pelo destino até que aprenda a cuidar de si próprio. Deus criou leis e sem elas estaríamos muito piores, pois elas nos garantem a plena justiça e nos computam lições de amor. Tudo o que precisamos para viver na terra, ela nos dá em abundância. Falta é quem busque nos celeiros exuberantes da natureza o que julgue necessário. A poluição do álcool e do fumo mata mais do que a guerra, e a viciação mental pelas coisas mata mais que o fumo e o álcool.
Precisamos de uma permanente cirurgia moral para que o equilíbrio nos conforte e o amor nos livre de todos os males. É bem forte, né, esse capítulo. Contaminação. O quanto que a gente deixa de vigiar os nossos pensamentos. Esse é um assunto que o livro todo, né, retrata muito sobre isso. Então, o quanto a gente deixa de vigiar os pensamentos, o quanto essa contaminação, ela está presente no nosso dia a dia, inclusive através de todos os temas que foi falado na própria reforma íntima, né? Através das músicas que ouvimos, eh, das notícias que escutamos, das pessoas que nos rodeiam. Então, eh, essa contaminação, ela está presente diariamente na nossa vida. E aí é a gente vigiar sempre, é sempre se policiar, é buscar realmente essa cirurgia moral, né? Nós precisamos de uma permanente cirurgia moral. A gente vai acabar de ler o livro hoje, através dessas aulas, dessas leituras, mas é importante que a gente volte e releia quantas vezes forem necessárias, exatamente para que a gente consiga realmente fazer essa permanente cirurgia moral. Vamos para o capítulo 44, autovalorização. O zelo de si mesmo, sem as devidas precauções, pode levar a pessoa ao amor próprio, passando ao fanatismo inspirado pelo egoísmo e pelo orgulho. Aqui a gente está falando de um amor próprio, não o amor próprio que, claro, temos que ter por nós mesmos, né? Que é o de se cuidar, de buscar ter melhor qualidade de vida, de se alimentar cada vez melhor, fazer atividade física. Não é esse amor próprio que a gente tem, é um amor próprio no sentido de fanatismo mesmo. A gente vai entender melhor ao longo do capítulo. O autolatra vai aos poucos desconhecendo os valores alheios, Jesus e senão o próprio Deus, passando a não acreditar nos espíritos que o assistem no momento de momento a momento. Convence-nos a razão, iluminada pelos sentimentos do amor, que a autoadmiração é um mal de cura difícil, pois se alicerça nos princípios do conforto próprio, levando a pessoa a acreditar nas suas próprias forças e se tornar desapercebida da ajuda dos companheiros, tão visível como a luz do sol, a chuva e os ventos. A autolatria é o mal do século. Tudo o que fazemos, defendemos, sem o timbre do raciocínio e sem a presença do bom senso. Se alguém nos chama e nos mostra o erro que cometemos, sentimos-nos feridos nos melindres, mesmo que a evidência prove que estamos realmente errados. Ou seja, né, a gente não aceita o nosso erro na grande maioria das vezes. A pessoa, um amigo vem e pontua um erro nosso e a gente disfarça, finge que não ouviu, não muda, acha que não cometeu erro nenhum, então é sobre isso aqui. A gente fica, né, os melindres, feridos, ficamos feridos porque alguém apontou o erro, sendo que, na verdade, a gente tem que agradecer, porque, né, a gente foi ali orientado, então a gente tem que repensar e mudar, né? Tentar mudar, tentar corrigir o erro e não fazer de conta que ele não existe. A hora da humildade não aparece por ser interrompida. Ai, peraí. Por ser interrompida pelo orgulho e pela vaidade. Somente nós fazemos as coisas certas.
Desprezamos a cooperação alheia se estamos no conforto, na boa posição ou em simulada tranquilidade. Buscamos a ajuda do próximo quando estamos em aflições. É aquela velha frase, né? A gente costuma buscar ajuda sempre pela dor, né? Mas quando tá tudo bem, ah, deixa para depois, não preciso agora. E aí, quando o calo aperta, a gente procura ajuda, né? Então, que sejamos mais humildes. É por esta verdade que a dor não pode, por enquanto, deixar-nos a sós no campo de lutas indispensáveis. A autovalorização perturba a nossa consciência. Quem realmente carrega no coração os valores eternos do espírito não precisa anunciar. Tais atributos se irradiam, contaminando todas as coisas e fazendo-se visíveis pelos sentimentos a todas as criaturas. Quem se arvora em mostrar o que não é, carece da qualidade que apregou a ter. As falsas profecias são aquelas que valorizam o próprio anunciador. Ou seja, a gente não precisa falar o bem que a gente faz. Ao se fazer o bem, a nossa própria imagem já se propaga, então a gente não precisa ficar anunciando. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, ao você fazer um favor, ao você fazer uma ação boa para qualquer pessoa que seja, ela só a sua ação em fazer já vai falar, né? Você não precisa necessariamente abrir a boca e se gloriar. É, se vangloriar, né? Isso falando por mim, né? Tô falando por mim, tô falando por todos nós que estamos aqui aprendendo e evoluindo. É, esquece-te de ti mesmo no que tange aos teus feitos. Procura fazer todo o bem em silêncio, porque tudo o que fizeres de bom se reverterá em benefício para ti mesmo. Deixa aos outros o falar do bem que fazes, mas cuida de não te envaideceres a propósito do que ouves daqueles que te amam. Deves observar a fala dos teus inimigos, pois ela te apontará os teus verdadeiros defeitos e, como médico de ti mesmo, faze a cirurgia moral, cicatrizando-a com as bênçãos da fé e da vontade firme de não mais errar. Presta atenção em certos companheiros que se dedicam à autossantificação e vê como eles permanecem mortos no conhecimento da verdade, pois seus próprios amigos os criticam na ausência, desmerecendo seus valores. Toma cuidado com a tua boca para não fazeres o mesmo. O bem que fazes é a tua obrigação. Por que anunciar colocando-te em lugares que ainda não mereces? Todo trabalhador é digno de seu salário e a justiça é que cuida de pagar a quem realmente tem méritos. Não se faz necessário cobrar da justiça, pois ela conhece e sabe quem fez jus ao seu saldo divino que acomoda a consciência. Toda alma que anda falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro, mostra a própria inferioridade no que fala, porque o verdadeiro sábio e santo não se sente bem quando ressaltam seus valores. Os sábios nunca falam de si mesmos, tudo fazendo pela paz e coletividade e por amor aos semelhantes. E quem trabalha por amor não deseja falar, anuncia pelo exemplo. Vamos nos esforçar para fazer o mesmo que fizeram os grandes espíritos. 45.
Capítulo 45. Respeita a quem te ouve. Se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. Ficou junto aqui, gente, peraí. Daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não seja, nós, não sejas imprudente com o teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Nós todos precisamos um dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno fica no esquecimento e retarda os seus conhecimentos. O patrão que se esquece dos seus empregados perde seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa primeira meta de vida. Se desrespeitas as leis que regulam o próprio corpo físico em que habitas, este vai se reduzindo na capacidade de viver e sofre as consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo e em todo lugar em que estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges, desgraças ou desagradas a teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando esse teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? Pensa bem no que fazes durante o dia. Analisa passo a passo os teus feitos e corrige os maus hábitos, herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos, que desconhecem a disciplina. Quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo, em teus vários campos de atividade. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências, como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme de teu desrespeito para com os outros são teus familiares. Depois, os que não te toleram, os que te dedicam amizade mais profunda, sempre se calam para não te ferir, porque o amor cobre a multidão de pecados. Faze a autoanálise do que pensas, do que fazes, do que falas todos os dias e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu fora do teu peito, pois ele mora contigo. Se já não o transformastes em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. Somente tu és teu próprio benfeitor, o verdadeiro termo da palavra, no verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar, que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica, mas é, mas é bom que te lembres que não há morte permanente. Terás que acordar com a presença da dor, que carrega em seu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta, para que cuides da tua própria vida, como cuidaram os que estão vivos em Cristo, na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver bem tem maior respeito pelos
que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós o que desejamos para os outros, inspirado no amor a Deus sobre todas as coisas. Acho que esse capítulo tá bem enfatizado, né? O querer para nós o que desejamos para os outros. Então, é fazer o bem, né? Já que eu acredito que todos nós buscamos o bem, queremos sempre o bem, coisas boas, então a gente também tem que desejar o mesmo, fazer o mesmo, da mesma forma que queremos receber. Capítulo 46. Não defendas teus erros. Quem não sabe quando está errado, quando está errando? As leis naturais palpitam em nossa consciência como bênçãos de Deus para guiar a todos. E os erros, de onde vêm? Eles nascem da facilidade. Esquecemos-nos de que todas as coisas fáceis são perigosas, senão mentirosas, no caminho da ascensão espiritual. O diamante não vive jogado aos punhados pelos monturos de uma cidade, nem se tropeça em pepitas de ouro em ruas civilizadas. O dinheiro de um banco vive trancafiado em cofres fortes, com segredos secretos que impedem a sua abertura até aos donos em determinadas horas. Todos os valores são difíceis à aquisição. E os valores do espírito, muito mais, pois eles estão guardados a 7 chaves, no dizer da ciência secreta, e cada chave destranca 7 portas, e cada porta que se abre nos mostra 7 caminhos, e cada caminho dá acesso a 7 cidades, onde reinam os sete dons de Deus. E é mais ou menos assim o caminho da perfeição da alma. As sendas da evolução requerem muito esforço próprio, muito burilamento espiritual na vida do candidato, para que ele possa se tornar depois uma estrela a fazer parte do céu. Quem custodia seus próprios erros ainda não pensou em cultivar as virtudes e está muito distante de sentir-se feliz. O patrocinador de faltas é carregador de quinquilharias, iludindo-se a si mesmo como se possuísses ouro valioso. E o abonador de defeitos labora em falta grave, por ser consciente que o faz por vaidade e por força do orgulho. Deus a ninguém deixou iludido. As leis foram feitas para todas as criaturas em todos os mundos que circulam no infinito. Todo camponês conhece as boas sementes e sabe qual o melhor tempo para semeá-las e como escolher as terras férteis. Cada um de nós é agricultor na grande vinha da mente. Sabemos Sabemos cuidar dela desde o princípio da nossa razão. Responderemos pelos descuidos e por franquear o lançamento de sementes malignas na nossa casa mental. Quem não defende erros está a caminho do certo, e quem pensa na renovação da sua própria vida, tendo como instrumento o Evangelho, despertou para a libertação e está de posse da luz de Deus no coração. Companheiros, estamos passando variados processos de elevação espiritual. No entanto, cabe a nós não abrigar mentiras quando conhecemos a verdade.
nem alimentar ilusões quando estamos assegurados pela fé e pela confiança. Esses caminhos que estamos pesquisando são tortuosos, cheios de espinhos. Qualquer descuido e somos agredidos pelas trevas que existem conosco há muito tempo. Acendamos a nossa luz para que ela brilhe pelos nossos esforços. Como é lindo ver e sentir uma alma quebrando as amarras que a rodeiam, que a aprendem há milênios. Se persistirmos nesse esforço sagrado, rasgaremos o véu que nos faz sofrer e mãos de luz irão estalar em aplausos, consagrando a nossa vitória e nos fazendo integrar no mutirão de luz que trabalha em favor da coletividade por amor. Meu irmão, se até hoje te faltou coragem para a reforma interior, buscar o Cristo pelos meios de que dispões, que Ele te dará energias suficientes para o empreendimento que desejas começar no teu mundo interno. Não percas tempo. Começa agora, que as mãos de Deus estão a teu favor e Cristo será o teu caminho. Inicia agora a tua operação moral. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar então. Capítulo 47. Analisa a natureza. A natureza é o livro de Deus, escrito e mantido pelas suas sábias leis. Quem se afastar desses conceitos divinos, sofre os contrastes da própria natureza. Há sempre rejeição onde não existe harmonia. Esquecer as coisas naturais é fechar os olhos diante dos caminhos a serem seguidos. O homem inteligente pesquisa na fonte geradora o comportamento das coisas e estuda, com grande empenho, a vida vegetal e animal, para depois começar a compreender a sua própria vida, que se manifesta ante as suas necessidades por misericórdia e bondade divina. Então, aqui, né, a orientação, a vida vegetal e animal, então a gente teria que começar, antes de buscar conhecer a nossa espécie, seria, ou conhecer a nós mesmos, seria buscar a biologia, né? Estudar primeiro a biologia. O corpo humano tem grande analogia com o universo. As leis que regem um garantem o outro. As mãos que fizeram um estruturaram o outro, com o mesmo amor e a mesma sabedoria. O complexo humano é, pois, um universo em miniatura. As primeiras lições escolares, quando os alunos atingissem certo discernimento, deveriam ser as de biologia, com todas as suas divisões, para que o ser humano pudesse compreender e respeitar o aparelho que lhe serve de aprendizado nas lides do mundo e lhe oferece oportunidade de avaliar suas próprias forças. A reencarnação é como um prêmio entregue ao Espiritismo para sua evolução espiritual. E a segunda lição que deveria ser ministrada aos iniciantes no saber seria a função das leis espirituais, que chegam ao nosso conhecimento como leis morais. A criança deve participar desse empenho de Deus para a nossa felicidade. Elas são ensinadas, mas a assimilação melhor se dá através da visão do exemplo. O que os pais e professores fazem tem mais valor do que o que eles dizem. Quando um professor falar de determinado assunto aos seus alunos, deve em seguida testemunhá-lo através de um fato, e, se possível, um fato da natureza. Esse deve ser
o procedimento de todos os homens do saber. Ou seja, né, o exemplo fala mais do que só a palavra, só o ensinamento. O grande tributo, famoso por suas prédicas, nunca se esquece dos fenômenos naturais, porque a natureza é o exemplo do nosso Pai Celestial. Não percas teu tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando os teus pensamentos e educando-os. Começa analisando as tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando os teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia sua perfeita harmonia. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável para tal evento espiritual. Se ainda não podes compreender, junta-te aos mais velhos que já têm algumas experiências e aprende com eles nesta escola de luz, sempre à vista das criaturas de boa vontade. Podes constantemente investigar a própria vida. Investiga teu corpo e vê como ele obedece a teu comando. Torna a investigar e observa que ele está atento a outros comandos que não percebes. Aprofunda-te mais um pouco e verás que ele é um perfeito aparelho cósmico, com funções que escapam às sensibilidades humanas. E os outros corpos, dos quais apenas ouves, de quando em vez falar? Não esmoreças, começa pelo físico, que chegarás a eles. E para o espírito, a caminhada é muito longa, mas conheceremos a verdade cada vez mais. Aqui é buscar o conhecimento, e se a gente encontrar dificuldade, é buscar pessoas, né, que já são mais entendidas, pessoas mais velhas. Aí aqui é para tudo, né? Não só na questão espiritual, mas no conhecimento mesmo das coisas, dos nossos, dos nossos pais, dos nossos avós, né? O conhecimento deles, com certeza, está bem além dos nossos e o quanto é importante, né, a gente ter essas pessoas e absorver conhecimento com elas. Se os homens se educarem. Ai, peraí, gente, acho que eu pulei, né? Aqui. Capítulo 48. Aceita o inevitável. A humildade é uma força que deve estar sempre presente em nossos caminhos. Fiz a aula com pressa e aí tem um monte de palavra que eu coloquei tudo junto, gente. Em nossos caminhos. Ela estabiliza as nossas condições emocionais, abrindo para nós perspectivas novas dentro daquilo que antes não aceitávamos. Ela nos abre as portas do entendimento para aceitar o inevitável, que é o melhor para a nossa vida. Se recuamos diante dele, é porque não conhecemos, é, é por não conhecermos seus efeitos na maturação do nosso espírito. A reencarnação é um desses exemplos, chegando a ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. Esses sofrerão mais,
porque ela não vai deixar de existir, apesar das resistências alimentadas pela ignorância. Podemos enumerar várias situações inevitáveis no mundo em que ora vives. A dor, o trabalho obrigatório, a educação, a disciplina, o perdão, as inferioridades, as leis do mundo, chuvas, ventos, guerras, fome, pestes, agressões de todos os tipos e a temível velhice e decadência do corpo físico. Sabendo destas, podes deduzir outras mais, por enquanto existem no plano em que vives. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável, aquilo que não pode ser mudado. Depois, reconhecerá que tudo está de acordo com as leis naturais que nos servem a todos. Grande parte dos problemas são formados por nossas criações e cabe a nós mesmos resolvê-los, limpando nossos próprios caminhos. Se a Terra está passando por uma fase de provações, é porque tal é necessário para a higiene kármica dos homens. São processos do despertar espiritual das criaturas, e a fase mais dura para a humanidade deve ocorrer neste fim de século para o princípio do outro. Se os homens se educarem, isolando suas mãos dos engenhos mortíferos de guerras fratricidas, a própria natureza cobrará as dívidas feitas pelas invigilâncias das almas em passado mais remoto, com lições dolorosas e justas para os retardatários que não puderam aprender por amor. Vamos aceitar o inevitável e tirar dele as lições que possam nos oferecer pelos meios que a natureza descobriu serem os melhores para a humanidade. Nada ocorre sem a presença de Deus. Ele é que vê primeiro e analisa as consequências. Tais catástrofes existem dentro de nós nas proporções do nosso tamanho evolutivo espiritual. Basta analisar as ocorrências. Quando um idoso de uma família entra em decadência, o apego dessa família deseja contrariar as leis de Deus, e muitos blasfemam contra os sofrimentos necessários ao desprendimento da alma. O inevitável deve ser respeitado para não ser perturbada a harmonia. É de bom alvitre que desenvolvamos a fé, porque, tendo confiança em Deus, tudo passa na vida sobre a forma de construção e podemos sentir o Senhor mais visível em todos os fatos, com e por amor à sua magnânima lei. A sua magnânima lei. Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é eterna condição do espírito imortal. Capítulo 49. Dá as mãos ao Cristo. Homem, se não queres perder o caminho, nem te demorares nas estradas, por que tu te pusestes a viajar, dar as mãos ao Cristo? Ele é o verdadeiro roteiro das nossas vidas. Quem anda com Jesus não erra a direção. Sejamos conscientes dos nossos deveres, compreendendo os valores dos outros e das coisas que nos ajudam a viver. Estamos vivendo uma época de valores pessoais e é nesse momento que devemos buscar o tesouro do Espírito, os tesouros do Espírito, aqueles indicados por Jesus,
no seu Evangelho renovador das consciências. Queremos dizer aos leitores desta obra que não se amedrontem com certas rejeições da própria mente ao levá-la ao fogo renovador. Todas as mudanças causam distúrbios e aparentemente destroem. No entanto, no entanto, quando mudamos com o Cristo no coração, passamos a ser melhores do que antes. Nascemos um homem novo dentro do velho. A vida inteira é uma sucessão de vidas, cada vez mais esplendendo para a liberdade e o amor. Se queres melhorar, não deves temer as consequências benfeitoras da renovação. São forças opostas que lutam dentro de ti, o bem e o mal, as trevas e a luz. Ser forte e dar as mãos a Jesus, que ele te conduzirá para a plenitude do bem, que nunca morre. Se gostastes, se gostaste desse livro, volta a lê-lo de novo, pois quem sabe virás a simpatizar com estes escritos. Pois quem sabe virás a simpatizar com estes escritos. Todos esses assuntos são extraídos de páginas computadas nas grandes escolas que frequentamos no nosso plano, enriquecidos por irmãos maiores que sempre nos ajudam a ajustar as nossas ideias. Esse pequeno e simples livro passa a ser um convite e não uma imposição. É uma ajuda espontânea que serve mais para quem escreve. Quando fomos convidados a participar de trabalhos mediúnicos, não compreendemos bem, a princípio, qual o trabalho a realizar. Depois, tudo foi clareando com o exercício das duas faculdades, o que deveríamos fazer, primeiramente em nosso benefício e depois, então, em favor dos homens que se interessam pelas coisas espirituais. Como é fascinante a passagem das ideias de uma mente para outra. O primeiro livro que escrevemos, Iniciação, nos fez chorar várias vezes, tocado pela emoção, e o sensitivo igualmente participou das nossas sensibilidades. Tudo isso devemos a Jesus, que nos concedeu por amor a oportunidade desse trabalho maravilhoso de anunciar a todas as criaturas um mundo diferente do que aquele que elas vivem. Vamos pedir a Deus que nos conceda outro livro, por sinal, a continuação do primeiro que escrevemos por misericórdia. Devemos lembrar que, em todas as nossas dificuldades, procuramos as mãos do Cristo. Ele sabe nos guiar pelo excesso de amor que seu coração irradia. Devemos dar graças a Deus e cantar hosanas aos anjos pelo aparecimento da doutrina dos Espíritos. Ela veio rasgar o véu que antes empanava as verdades anunciadas pelo Cristo de Deus e colocá-las nas mãos dos homens. E os homens, com esse tesouro no coração, acertarão os passos rumo à verdadeira fraternidade universal. Para tanto, façamos uma cirurgia moral em cada pensamento que seguir na mente, que Deus e Cristo nos ajudarão a acender o sol divino na consciência humana. Capítulo 50. Ora por todos. O homem iniciado nas belezas imortais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega a parecer egoísta. Como as aparências enganam. Verdadeiramente, ele trabalha mais é dentro de si. No entanto, reconhece a ajuda externa que parte de todos os pontos do mundo onde existe vida. Conhece por experiência própria
o quanto valem seus companheiros e respeita todos os direitos alheios, como um dever da sua compreensão. Todavia, quando começamos a conviver com este homem ligado a Cristo, é que notamos a sua extraordinária felicidade, porque serve a todos no seu alcance por amor às criaturas. Uma de suas virtudes mais expressivas é o desprendimento dos valores terrenos, a renúncia. Ele renuncia para ser mais útil aos semelhantes, recolhendo dos mais velhos em espírito tudo de bom e de vantajoso para a sua consciência. Essa alma ainda tem uma qualidade marcante, a de orar por todos sem distinção. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O iniciado recolhe a ansiedade, recolhe com ansiedade tudo que lhe possa ser conveniente, de modo que todos saibam que ele é um necessitado. No entanto, ajuda constantemente, em silêncio, com uma das mãos, para que a outra não veja, e sente alegria sem ficar no anonimato. E sente alegria em ficar no anonimato. Ao terminar este livro, vamos fazer uma oração por todas as criaturas, pedindo igualmente ao leitor que nunca se esqueça de orar por todos os povos de todas as nações do mundo. E aqui nós temos a oração. Deus de grandeza exuberante. Como ponto final deste livro, te pedimos por todas as criaturas da terra, que essa instância de luz seja preservada dos grandes males anunciados pelas profecias, que, pelo menos, Senhor, se não podeis tirar dos ombros dos homens esse fardo, alivia esse peso descomunal nas responsabilidades das almas. A humanidade começa a subir um calvário de difícil acesso. Ajuda, Senhor, a carregar essa cruz e que ela possa se transformar em estrela pela compreensão e resignação dos sofredores. Tornamos a dizer o que já foi dito na inspiração do céu. Glória a Deus nas alturas e paz a todas as criaturas na terra. Mas que antes da paz todos possam conhecer e aplicar os conceitos de luz, mesmo nos caminhos das trevas. Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo que despertes nos corações dos homens amor de uns para com os outros, porque esse amor é a verdade que liberta e a verdadeira fé que garante a alegria, princípio da felicidade. Jesus abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, nas jornadas que abraçamos no autoaperfeiçoamento espiritual e ajuda-nos a compreender o que deve ser compreendido, fazer o que deve ser feito e suportar o que deve ser suportado. Não nos deixes cair em novas tentações que a ignorância tenta nos inspirar. Maria, Mãe de Jesus, que a tua paz seja a nossa energia para o trabalho, que o teu amor seja para nós a luz por onde encontremos o Cristo, para sentirmos Deus. E com essa iluminação das tuas bênçãos, possamos fazer em nós uma perfeita cirurgia moral. Que assim seja. E vamos para a nossa pincelada da vida, da nossa cirurgia moral, com tudo que vimos através da leitura desse livro, essa psicografia, né, do João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin.
É que a vida nos impõe desafios, mas é nós que decidimos se eles serão obstáculos ou degraus, né? E que a gente possa ter aprendido, principalmente a cada leitura, a cada aula, que a gente tem que viver um dia de cada vez, mas que Deus tem que estar em todos eles, né? Diariamente. Nós temos que ter a presença de Deus conosco, Ele está sempre conosco, mas nós temos que além da presença dEle, seguir os ensinamentos dEle, né? Que através dos ensinamentos dEle, a gente consegue, sim, fazer a nossa cirurgia moral, mesmo que pouco a pouco, utilizando os obstáculos como degraus, sempre. É isso, pessoal. Finalizamos então a nossa aula, a nossa leitura do livro. Essa é a última aula. Então, nós teremos agora a reforma íntima e ainda teremos uma aula até o final do mês também de reforma íntima, tá? Mas essa é a última de cirurgia moral. Alguém quer comentar alguma coisa? Bem esclarecida a leitura, né? Bem, Gostaram do livro? Quem já leu o livro inteiro? muito, muito gostoso. Agora é pegar, reler, né? Ver o que ficou, o que não ficou tão esclarecido, porque a leitura em si, ela é essencial. É isso. Então, vou passar agora para o Marco Aurélio, para a aula de reforma íntima. Ok, obrigado. Voltei. Vocês viram a tela mudando aí? Sim, sim. É, só Pronto, que já antes de mais tudo, regrinhas básicas. Quem lembra? Quem lembra? Calma, um de cada vez. tudo que É, se fala aqui fica aqui mesmo. perfeito. Vou contribuir, Olinda. Vou É, contribuir, não vou deixar você falar sozinha. Não estamos aqui para julgar ninguém. exato. E o último, quem se atreve? Falar somente da gente, né? Exatamente. Essa aqui é aquela boa e velha reunião que nós estamos aqui para, para a gente poder conversar um pouco mais sobre nossas vidas mesmo. E assim, não tem certo nem errado.
Cada um tem uma experiência diferente, uma vivência diferente, e a gente está aqui para dividir essas experiências. É, como a gente costuma conversar aqui, a gente não conversa sobre as nossas aulas, mas elas acabam sempre se linkando. E um desses links é o que a cirurgia moral falou, um deles, né, que foram vários, é as coisas que nos sabotam dia a dia. Essas coisas que nos sabotam dia a dia, e também a gente escolheu um tema que é uma coisa que todo mundo faz. Pelo menos eu faço todos os dias. Eu acredito que nós fazemos todos os dias. E eu não vou falar o quê, porque no decorrer do conteúdo vocês vão entender do que a gente está falando. Então vamos lá. Reforma íntima, sétima aula, conversando com o Pai Nosso. Ah, aqueles bons velhos lembretes, né? Pontos de reflexão. É impossível ensinar a uma pessoa aquilo que ela acha que já sabe. Então, acho que já está bem enraizado na mente de todos o que isso quer dizer. Venham para cá com o coração aberto, venham dispostos a aprender, menos limites e mais possibilidades. É, o que realmente eu realmente estou aqui. Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. Ah, você está perguntando? Exatamente. Vocês realmente estão aí? Eu estou aqui. Hum, Sim, está. Também. e o que vocês acham que eu quero fazer? O que vocês acham que eu quero provocar com essa pergunta? A gente não está com a mente aqui. Está com Mente, corpo e espírito. isso, mente, corpo e espírito. É isso que eu quero saber, se vocês estão entusiasmados para o que está por vir, porque essas perguntas elas vão criando lacunas. Eu realmente estou aqui? Eu realmente estou empolgado para absorver o conteúdo que vai ser passado? É, o que eu espero que o conteúdo dos próximos slides faça por mim? Eu me encontro empolgado para receber o que será apresentado? Isso eu coloco aqui, mas é para vocês usarem para a vida. Toda vez que vocês abrirem um livro, se façam essas perguntas. Criem essas lacunas. Eu realmente estou aqui? Eu estou presente com um livro em mãos? Ou o computador aberto? Ou o Kindle? Ou sei lá o quê? Um audiobook? Eu estou prestando atenção no que será apresentado? Eu estou animado para entender um pouco mais sobre esse assunto que será me passado? Então, isso funciona com livro, isso funciona com filmes, isso funciona para um monte de coisas, até para uma pessoa que a gente vai conversar aleatoriamente. Então, se façam. Façam o tempo de vocês valer a pena. Nós estamos aqui. E a moeda mais preciosa que existe hoje em dia se chama tempo, atenção. A internet paga muito bem. Por quê? Porque a sua atenção é muito valiosa. É, vamos puxar um pouquinho o que foi falado da aula passada. Ficou muito claro para todos é, o que nós tentamos transmitir na aula passada.
a gente falou um pouco da Bíblia e usou aqui muitos passagens bíblicas para explicar para onde que a gente está indo, quem somos nós. E aí eu queria ver se vocês conseguem fazer alguma relação entre esses homens que eu coloquei nesse slide aqui. É, Adão, o primeiro homem, Enoque, o arrebatado. Abraão, que foi conhecido como o pai da fé. Moisés, que liderou o povo israelita para fora do Egito. Inclusive, ele foi o eleito para ilustrar esse slide. E ele está ali com a placa dos 10 mandamentos na mão. Josué, que liderou seu povo para a terra prometida. Davi, conhecido como o homem segundo seu coração de Deus. Davi, que ficou famoso pela cova dos leões. E Jó, segundo sua fé, move montanhas. O que todos esses personagens têm em comum? Calma, calma, um de cada vez. Fé, fé, Também, também. Fé, obediência, coragem, sim. E todos eles andaram com Deus. Todos andaram com Deus. Adão foi o primeiro. E todas as tardes Deus descia para andar com Adão, para conversar com ele. Enoque foi um também, que andou com Deus e, além de andar com Deus, ele andou nos ensinamentos de Deus, muito corretamente. E ele não chegou a morrer, ele foi arrebatado. Aí nós temos Abraão, que é o pai da fé. Através de Abraão também, seus filhos, pela conduta de Abraão ser uma conduta impecável também, os filhos de Abraão também foram muito abençoados através dele. Moisés, que abriu o Mar Vermelho e depois recebeu a placa dos 10 mandamentos. E Josué, que liderou o povo. A história de Davi, acredito que todos também conhecem. Daniel também foi a mesma coisa. Todos eles estavam com Deus. Jó também é uma história muito, muito famosa, uma história bíblica muito famosa, que foi tirado tudo dele e em momento nenhum ele esmoreceu, em momento nenhum ele blasfemou e Deus restituiu e restituiu em dobro. Deuteronômio 11:24 diz: aonde a planta dos meus pés tocarem hoje, Deus estará comigo e me dará vitória. Quando Adão veio sem manual, correto? Era só ele, e depois ele e Eva, e aí ele não tinha manual. Ele só tinha uma coisa a não se fazer, mas ele fez. Infelizmente, ele fez. E depois de um tempo, nós recebemos uma prévia desse manual, que rege as leis que nós temos hoje. Tem gente que não gosta da Bíblia, não gosta dos ensinamentos, não gosta de Jesus e paciência. Só que isso está presente na vida de todo mundo. As nossas leis são baseadas em cima dos 10 mandamentos. Ou eu estou falando alguma besteira?
Depois dos 10 mandamentos, existem alguns documentos, porque quando a gente fala de livro, o livro pode ser fictício. Só que quando ele é um documento, ele é uma prova real daquilo que aconteceu. É um relato real daquilo que aconteceu. E o compilado desses esses documentos hoje é conhecido como a Bíblia. E a gente tira muita coisa de lá. O que realmente eu desejo dizer com tudo isso? Queremos dizer que através dos séculos, através dos anos, dos séculos, dos milênios, Deus tem deixado pegadas enormes para nos mostrar o caminho de volta para casa, falando através de textos antigos e também muito atuais, que nem sempre vemos como deveríamos ver. Da boca do filho para falar com o pai. Seja por um documento de caráter histórico ou seja ele de caráter eh, fictício, o Pai Nosso, sim, o Pai Nosso, eh, a oração do Pai Nosso aparece na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus 9, 6, 13 e Lucas 11, 2, 4, como a oração ensinada diretamente por Jesus. Porém, existem outros livros e outros relatos do Pai Nosso. Só que eu usei só um que, quando eu ouvi, ele me tocou bastante. E, inclusive, tem alguns trechos dele que a gente vai falar hoje. É um livro de um autor chamado J. J. Benítez, quarto livro da série Operação Cavalo de Troia, Nazaré. Nas páginas da página 185 a 187, o trecho narra a oração do Pai Nosso recitada pelo próprio Jesus Cristo, entre seus 14 e 15 anos, após um jantar de família. Para aquele que tiver o livro em mãos, ou tiver a oportunidade de buscar, ou ouvir o audiobook, enfim, vale muito a pena. Inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês depois da aula, porque assim, como regra básica, eu ainda não sei como funciona o YouTube, então eu não sei o que eu posso colocar aqui e o que eu não posso. Então, no final da aula, se todos estiverem acordados ainda, eu vou dar um presente para vocês, quando eu parar a gravação. Sim, senhor. Sim, senhor. Se tiver todo mundo acordado. Desejo da obra. O desejo da obra de hoje é, é unificar presente, passado e futuro, com o qual foi escrito, recitado ou até mesmo apenas orado em silêncio, apenas do que sai do coração sem se verbalizar uma única palavra. Utilizando como base documentos históricos e fictícios, eu devia ter colocado esses fictícios entre aspas, mas enfim, ou apenas o que sai da mente com cumplicidade com o coração. Então, hoje, dificilmente vocês vão ver das fontes que eu tirei isso, porque eu não tenho link nenhum. Esse é um dos únicos materiais que não vai ter link nenhum para pesquisas posteriores. É, é como Jesus mesmo disse: eu vim não para destruir a lei. Aí vocês já conhecem, completam a frase.
Nós estamos aqui apenas hoje para tentar ter um maior entendimento da única oração que Jesus Cristo deixou para nós. Agora vamos conhecer o Pai Nosso com a interpretação de cada frase. Então vamos lá. Pai Nosso que estais no céu. Será que ele está apenas no céu mesmo? Ele não está na terra, ele não está nas plantas, nas águas, nos animais, nos pássaros, nos homens, mas especificamente no céu do seu coração? Aqui está errado. No céu. Gente, eu acredito que aquele que não consegue ver Deus no sorriso de uma criança, ele está com sérios problemas e precisa muito de ajuda. Acredito que aquele que não consegue ver Deus no desenho de uma montanha, ou quando ele faz aquelas pinturas maravilhosas no fim da tarde, no céu, todos os dias tem uma pintura nova ali para a gente, exceto quando o céu está nublado, mas todo dia tem ali uma pintura nova para a gente poder é, Admirar. exatamente, essa é a palavra que eu estava admirar. Existe um problema muito sério com a gente. E a gente precisa muito de uma ajuda, de um carinho, de uma atenção. Então, o que acontece aqui é a ideia central de unidade como um todo, onde o Pai está em tudo, no que vemos, no que não vemos e no que sentimos. A gente não vê o vento, mas quando ele acaricia a nossa face, nós sentimos. No aroma das rosas, nós podemos sentir, nós podemos ver a beleza de uma flor, as cores exuberantes de uma borboleta, de uma flor que a borboleta polinizou. Então, quando a gente começa assim, Pai nosso que estais no céu. Por que no céu? Porque o céu, ele abraça o globo inteiro. Se eu estiver dizendo alguma discrepância, fiquem à vontade para me corrigir, porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade. Nós estamos aqui para ver apenas um outro ponto de vista. E todos os pontos de vista aqui são válidos. Aqui é uma democracia. Então, fiquem à vontade para complementarem o que vocês quiserem. O que vier no coração de vocês, interrompam e falem, ok? Ok. Santificado é o vosso nome. Santo apenas porque ele é Deus? Santo não apenas porque a lei manda. Porque quando a oração foi escrita, que foi, foi escrita por Jesus numa época bastante delicada, onde mal se podia pronunciar o nome de Deus, é, o nome de Deus era tão santo que não podia ser pronunciado. E
Essa foi uma das explicações de Jesus. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Um cachorro que latiu. Ah, tá. Então, ó, ele está se pronunciando. Está se pronunciando. Bom, santo não apenas porque a lei manda respeitar a Deus, mas sim porque o Pai ama, é um Pai justo, um Pai que permite fazer o que desejamos, mas também que hum, nos torna responsável pelos nossos próprios atos e nos permite aprender com esses erros. Por isso que santo é o seu nome, pelo tamanho amor da sua benevolência. Aqui nós temos a ideia de unidade, em aprender com os nossos, com os nossos próprios sentimentos, direto ou indiretamente. Vendo que a oração do Pai Nosso ela é um pouco mais ampla do que a gente imagina. Quando a gente para e respira, e em cada frase a gente respira, quando ela não fica aquela oração mecânica. Venha a nós o vosso reino. Um rei, um rei que comanda exércitos. Acredito que, longe disso, um rei que é o arquiteto, um engenheiro, um construtor, capaz de criar o vermelho de uma rosa, até o mais perfeito, do, do, de criar do vermelho de uma rosa até a mais perfeita galáxia, e governar tudo com maestria, sabedoria e amor. Aqui nós temos a ideia de quando, quando a oração foi, foi escrita por Jesus, para que se houvesse um entendimento maior, é, um rei e um imperador era aquele que podia tudo, era aquele que comandava exércitos. Só que este rei, de quem a gente está falando, ele realmente pode tudo, absolutamente tudo, e comanda tudo com amor. Aqui é onipotência pura, é um poder cósmico que é inimaginável, porque nós não temos como reproduzir é, fielmente a, a. Vamos usar o exemplo da rosa mesmo, o vermelho de uma rosa. Quando a gente para olhar bem minuciosamente, grosseiramente, a gente consegue até chegar perto. Só que existem umas flores por aí que as cores delas vão se misturando e vamos usar um exemplo que todo mundo conhece aqui, aquela, aquela que a Dorinha tem na casa dela, orquídea. A orquídea, quando a gente para olhar uma orquídea, ela é de uma beleza tão estonteante, a gente pode até conseguir se aproximar, mas fazendo aquela perfeição é impossível. Só mesmo um rei que é onipotente, que é onipresente, que pode tudo. Ficou claro isso?
e que seja feita a sua vontade. Embora às vezes a nossa vontade seja divergente, o amor e a misericórdia dele permite errarmos para aprendermos que a visão dele é inimaginável e inimaginável sabedoria que, que vamos errar e vamos aprender vai muito além da nossa imaginação. Às vezes a gente pede que se faça a vontade dele, mas nós não estamos em sintonia com a vontade dele. Mas naquele momento parece que ele está errado. Só que aí mais para frente um pouco, quando a poeira baixa, que você vê que aquilo realmente não era para você, de repente você quer comprar um carro e tudo aquilo dá errado. Aí você quer comprar aquele seu Maré 98. Eu tô chutando aqui, sabe, gente? É um exemplo bem esdrúxulo mesmo, só para a gente ter uma alegoria, assim, ter um ponto base de pensamento. Aí você quer comprar um carro e aquele carro dá tudo errado. Aí você fica chateado, você até orou por aquilo, só que aquele carro tinha alguma coisa que você não viu, que você não sabia. Só que Deus sabe de tudo e dá tudo errado. Só que aí mais para frente você compra um carro melhor, um carro que surpreendeu mais as suas expectativas ainda do que seria aquele que te daria muita dor de cabeça e a gente nem sabe. Aconteceu isso só comigo ou aconteceu já alguma vez com algum de vocês? De querer muito uma coisa, aí aquela coisa dá errado, e depois que você consegue, aquilo sai melhor do que você imaginou. Tá todo mundo aí ainda? A gente fala que ele escreve Sim. certo por linhas tortas, Tô. né? Exatamente. Eu arrisco a dizer que ele escreve onde nem existe linha. É, acho que com todo mundo aconteceu isso, viu? Então, quando a gente recitar agora que seja feita a sua vontade, que nós possamos aceitar a vontade dele e esperar. Porque se não foi daquele momento, é porque uma coisa muito maior tá para nos acontecer, muito melhor. Quando isso acontece, aí a gente começa a andar mais junto com ele. É, a fé vai fortificando, né? Exatamente. Assim na terra como é no céu. Assim como esse trecho é um trecho tirado do Caibalion. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Como o céu do coração, a vibração e o alinhamento dos nossos desejos. Tudo que a gente deseja aqui embaixo já está lá em cima, esperando por nós. Alguém duvida disso? Eu não duvido. Não. Mas aí a gente volta um pouquinho no que a gente escreveu lá atrás, no que estava escrito lá atrás. Talvez não seja o nosso momento, mas tudo que é nosso por direito já está ali, nas mãos do Pai. Só que é a mesma coisa que a gente querer dirigir um carro com 12 anos de idade.
A gente vai conseguir? Pode até ser que consiga, mas a margem de dar errado é muito grande. E um pai não vai dar a chave do carro dele para uma criança de 12 anos, ou vai? Só se for um pai muito irresponsável. Eu acredito que é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando nós estivermos preparados, o que está lá em cima vai ser nos dado. Aquilo que a gente pediu vai ser nos dado. Isso serve também para nós mantermos a comunhão com Ele, de que Ele vai atender o nosso pedido. Aqui, quando alinhamos os nossos pensamentos, alinhamos o que pensamos, o que falamos e o que sentimos, tudo fica mais harmônico, em uma mesma vibração. Quando vocês conseguem alinhar, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto, quando estão na mesma sintonia, tudo vibra, flui mais facilmente. Verdade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nem só de pão vive o homem. O pão, hum, o pão das mãos do Pai elimina e sana todas as casualidades. A, a, Alimenta. oi? Alimenta. A sorte de nos conectar com os nossos desejos e alimentar a alma e vossas vidas. Aqui, o pão é o pão literalmente físico, é literalmente o pão espiritual e, e todas as adversidades que acontecem no nosso dia a dia. Porque para que a gente busque o pão? A nossa, a nossa estrutura física, nós temos que estar gozando de uma saúde perfeita, correto? Correto. Então, eu acredito que também se trata deste pão, pão que alimenta a carne e o pão que alimenta a alma, para que nem sempre a gente está gozando de uma saúde perfeita, mas está com vontade, está com aquele desejo de fazer, está com entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego também, que quer dizer em Deus. Então, quando se diz o pão nosso de cada dia, não é só aquele pão que alimenta a carne, são as nossas vontades. A nossa vontade de ir lá, executarmos o nosso trabalho com maestria e voltarmos ao nosso lar satisfeitos, porque cumprimos o nosso papel perante nós mesmos e a sociedade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse trecho aqui, ele é bem. Para analisar esse trecho, vamos utilizar o trecho de uma outra oração havaiana. Rosinha, você não pode falar não, porque você conhece, e aí fica. Como é que eu posso dizer? Fica desleal com as outras, com os outros Spoiler. participantes. Fica desleal com os outros participantes aqui, viu? Então, eu acho melhor dessa vez. É brincadeira, viu? Que oração é essa, Rosinha?
Do Ho'oponopono? Exatamente. Eu A até oração do tenho ela depois, se vocês quiserem. Calma, calma. Eu falei de uma surpresa, tem. Só Tá que bom, vou, assim, vou parar de me- falar. não, mas pode mandar no grupo lá. Eu gosto muito da oração original. A história do Ho Oponopono é uma história muito forte. É muito forte, é muito bacana. E por trás de toda grande oração existe realmente uma grande história. Para a oração ser poderosa, existe uma grande história por trás dela. Então, vão pesquisar, vão ver. E eu aí, Merece uma assim, aula, né, o Ho'oponopono. é Mereceu muito. maravilhosa. Maravilhosa. Eu costumo ouvir ela todas as manhãs e esse trechinho que eu tirei foi dela. Ainda que me pareça difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão para essa pessoa agora. É só para mim que essas duas, esses dois trechos têm o mesmo significado? Vamos lá de novo. Perdoai-vos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda que seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão para essa pessoa agora. Realmente é. O perdão é para a gente, né? Não é para outra pessoa. É um perdão mútuo, porque assim, existe uma passagem bíblica que relata exatamente isso. Chega uma pessoa e vai pedir o perdão para Cristo e ele fala assim, mas o seu irmão também te ofendeu. Você foi capaz de perdoar o seu irmão? Aí a pessoa diz não. Fala, então, como você não é capaz de perdoar o seu irmão e como eu vou perdoar você? Aqui ele é bem sucinto. Se você não perdoar o seu, se você não perdoar os erros dos seus irmãos, você não vai conseguir ser perdoado. Porque a partir do momento que você perdoa, o perdão é automaticamente creditado a você também. Se você pediu perdão e a outra pessoa não te perdoou, já não cabe mais a você. Você já foi perdoado, porque a sua humildade fez com que você já fosse perdoado automaticamente. Agora, aquela pessoa que você ofendeu e não te perdoou, a mágoa vai continuar corroendo ela e não você. Ela ainda vai ficar durante muito tempo remoendo aquilo e você já vai estar livre, porque você teve a humildade, o carinho de ir lá e reconhecer o seu erro. Aqui nós temos a ideia de dois pesos e duas medidas. Na medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados, exatamente na mesma medida. E não nos deixes cair em tentações. Esse aqui, quando a oração foi criada, violar o sábado era uma violação grave. Tanto que ele foi muito criticado porque ele operou muitos pecados, ou
desculpa, operou muitos, como que eu vou dizer? Muitas, fugiu a palavra. Uhum. Operou Repete. muitos milagres no sábado. Ele foi muito criticado por isso, porque o sábado era muito sagrado. Porém, em nossa sociedade, não é na mesma época que Jesus. O Oriente é diferente do Ocidente. Os costumes, as crenças também são diferentes. Então eu te pergunto, qual é a pior violação que podemos ter? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre qual era o pior vício. Alguém lembra? Pior vício? É. Aí a gente tem aquele que bebe, aí a gente tem aquele que fuma, aquele que é viciado em chocolate, aquele que é viciado em pornografia, aquele que é viciado em jogos de azar. Qual que é o pior vício? Acho que tudo. É o da mente, de você nunca tá sempre ocupado? O pior vício é aquele que você tem. Porque o seu vício pode ser que para mim não seja nada, mas ele é a sua cruz. É aquele que você tem que conviver. É aquele que dia a dia você tem que abrir mão. Eu não sou viciado em tabaco, só que tem gente que é, e se livrar desse vício para ela é muito difícil. E pode ser que ela não seja viciada em álcool, mas a outra pessoa que é viciada em álcool, pode ser que pra se livrar é muito difícil. Eita, aconteceu alguma coisa aqui, hein? Sumiu Eita, tudo. ele tá fazendo sozinho. Ixi, É que falou em vício. né, tem alguma coisa. Peraí. Voltou aí? Voltou. Voltou. Perfeito. Ativo. Então, o pior vício é aquele que nos afasta de Deus. É aquele que faz com que a gente esqueça que Ele é Deus. Aquele que deturpa a nossa mente, os nossos pensamentos. Hoje em dia, é só você ter um celular na mão. Dopamina barata. Você pode fazer qualquer coisa com o celular. Passa horas e horas alienado. E o conceito de alienação é fora da realidade. Vendo um videozinho bobo aqui, um outro videozinho bobo aqui, porque você se acha merecedor. Depois de um dia de trabalho, sentar no sofá e rir um pouco. Você merece? Claro que merece. Você merece fazer o Coisa que você deseja. Mas aí, quando você passa muito tempo nisso e fica fora da sua realidade por muito tempo nisso, você esquece de quem você é. E é o que a gente tentou ver na aula passada. Quem é você? Livrai-nos de todo o mal. E quando o mal é nós mesmos? E quando esse mal é uma pessoa tóxica, mas que a gente gosta, mas ela é levada para longe? Ela não morreu, ela só saiu da sua vida. Mas você pediu.
porque você pediu, livrai-nos de todo o mal. E aí, acontece alguma coisa na sua vida que faz você parar a sua vida e repensar ela toda. Um acidente, um, um, a morte de um ente querido, e assim, infelizmente, todos nós vamos, mas era uma pessoa muito velhinha que estava ali, e aí você para a sua vida e pensa, é, eu estou realmente vivendo a minha vida do jeito que deveria? Os filósofos, eles tinham uma frase que se chamava memento mori, o momento da morte, que significa todos vão morrer, mas será que todos vão viver? Viver o quê? A plenitude máxima. Recitar uma simples oração com uma outra visão, com sabedoria, olhando para o céu naquele final de tarde, olhando aquelas pinturas maravilhosas que ele está fazendo por nós, o voo de um passarinho, o nadar dos peixes, quando tivermos a oportunidade, colocar os pés na água e sentir as ondas molhando a canela, olhar para aquele mar imenso e agradecer por, por poder desfrutar de todo aquele poder, toda aquela maravilha, olhar para uma montanha, aquele desenho maravilhoso de uma montanha, tudo que a cerca, o cheiro das flores, o desenho das centenas de milhares, o sabor de uma fruta madura, o abraço apertado. E o foco da aula de hoje foi isso. E aqui a gente vai se despedindo mais uma vez. É, Agora eu fiquei viajando naquilo que eu falei e acabei ficando sem palavras. Bom, essa para mim foi uma oração bastante poderosa. Quando a gente começa a analisar ela trecho a trecho, quando a gente começa a pensar em cada frase e quando a gente para de ser automático, porque já tem um tempo que eu não sou automático. É claro que na casa do evangelho o tempo é outro e a gente tem que seguir meio que um cronograma. Mas todo dia pelas manhãs, principalmente quando eu estou indo trabalhar, eu vou agradecendo. Eu vou recitando trecho a trecho, mais ou menos como é, está aqui nesta apresentação. É claro que tem coisas aqui que não está no texto, mas foi falado, e coisas que tá no texto que eu não falei, e também foi proposital, porque eu desejo que vocês venham aqui depois com mais tempo, com essa moeda escassa,
que é hoje em dia e vejam, com um pouco mais de carinho, um pouco mais de tempo e utilizem para a vida de vocês e se conectem, porque eu fiquei muito conectado, eu me conectei demais. E aí, aí, Uma sugestão, não. oi? Eu vou dar uma sugestão, já que agora, como nós fizemos, você deu a sua explicação, a gente fazer essa oração agora e conscientizando mais, entendeu? Junto agora fazer essa oração. É só pensar em cada trecho, é, cada frase e pensar um pouco em cada frase. É só pensar um pouco em cada frase e deixar o seu coração falar. Por isso que ela foi muito recitada, é, e não, inúmeras vezes ela não se pronunciou nenhuma única palavra. Ela só foi sentida. Então, isso que eu falei, rezar o Pai Nosso normal, mas sentindo, entendeu? Exatamente. Essa era a ideia. Pelo menos uma alma eu consegui atingir hoje. A Várias ideia, almas. a ideia é essa. O ponto central da oração, a ideia do reino de Deus se manifestando na terra, no coração dos homens, no coração do homem justo e temente aos seus ensinamentos. O perdão que nos dá, o perdão que nos liberta na medida em que perdoamos, além de ressaltar a vida espiritual. Não depende de templos ou rituais, nem de horas, nem de horas específicas para conversar com Deus, pois o desejo do Cristo era restabelecer o diálogo com o Pai, independentemente de credo, de época ou de religare. Alguém já ouviu falar em religare? Eu tenho até um grupo com esse nome aí, e eu não sei o que que é. Religare é uma palavra que vem do latim. Então, como bom anfitrião, eu vou permitir que vocês pesquisem. Mais uma para vocês pesquisarem hoje. Realidade. Sem meras repetições, apenas de um coração para o outro. A ideia central de Jesus era essa: nos conectar com o Pai, conectar um coração com o outro. Por isso que quando só a gente repete, fica muito vago. A ideia é só ter uma conversa com o Pai, abrir a nossa manhã, fechar a nossa noite, a tarde, não importa. Não precisamos estar em igreja, não precisamos de nenhum ritual, só precisamos acalmar a nossa mente, o nosso coração e falar com Ele. Foi isso que Cristo veio fazer. Mudar a ideia de Deus para Pai. Simples assim. Agora, para quem ficou até aqui, nós vamos parar a gravação, agradecer a todos que estão aqui ainda.